Esse é o segundo vídeo em que eu vou falar sobre a síndrome do burnout, que é um tema sobre o qual eu discuti no programa Encontro com a Fátima Bernardes no dia 24 de outubro. Eu fiz um vídeo anterior falando sobre como você pode identificar se você ou um parente, um amigo seu está tendo burnout, quais os sintomas dessa síndrome. E hoje eu vou falar sobre como nós podemos prevenir e tratar esse quadro que acaba com a nossa capacidade de trabalho e a nossa capacidade de nos relacionarmos com os outros. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra da Universidade de São Paulo, fundador do canal Saúde da Mente aqui do Centro Ibirapuera de Neurociência. Como vocês viram no primeiro vídeo sobre burnout, na verdade essa síndrome, o burnout, ele acontece quando existe um desequilíbrio entre fatores que aumentam a nossa pressão no cérebro e fatores que diminuem, que aliviam essa pressão. Ou, em outras palavras, fatores que recarregam a nossa energia e fatores que sugam a nossa energia. Se esses dois fatores, se esses dois pratos da balança não estiverem equilibrados, a gente vai acabar evoluindo para uma síndrome de burnout e isso vai ter consequências muito ruins para nós e para as pessoas ao nosso redor. Então vamos entender um pouco o que é que recarrega a nossa energia e o que é que suga a nossa energia, para que nós possamos equilibrar isso, começar a mudar esses elementos da nossa vida. Então, o que é que suga a nossa energia e que fatores estão relacionados ao burnout? Primeiro, é uma falta de reconhecimento no trabalho. É muito importante a gente ter um reconhecimento tanto dos chefes, mas também um reconhecimento dos colegas. Então, para você, tanto que é trabalhador, mas principalmente empregador, empresário, é importante ter um ambiente que favoreça o reconhecimento e feedbacks positivos, feedbacks públicos, mas não feedbacks aleatórios ou um reconhecimento, um prêmio aleatório, um prêmio que tem a ver com o trabalho realizado por aquela pessoa. A pessoa sentir que o trabalho dela foi útil, ela vê esse produto do trabalho dela. Então o reconhecimento, a falta de reconhecimento é um fator que suga energia. Um outro elemento é a falta de cooperação com os colegas de trabalho. Vários estudos de psiquiatria ocupacional, psicologia ocupacional de recursos humanos apontam que a coisa mais nociva no ambiente de trabalho, a coisa que é percebida como mais desgastante, é um clima de não cooperação, de não amizade, não coleguismo com os outros colegas de trabalho. Então, ter esse clima de cooperação é algo protetor e falta de cooperação com os colegas de trabalho é algo que suga a nossa energia. Terceiro ponto, são pessoas que são muito competitivas. Pessoas que são muito competitivas e pessoas que têm um excesso de perfeccionismo. São características individuais. Esse tipo de característica ajuda muito a performar, a conseguir objetivos, mas o excesso disso, quando isso não é dosado, leva a pessoa a se focar de uma forma muito intensa e afastando as conexões sociais em torno dela. Então são pessoas que têm um risco maior de ter sintomas de burnout. Então excesso de perfeccionismo e excesso de competitividade. E o último fator é a falta da sensação de propósito no trabalho. É importante que nós tenhamos, em maior ou menor grau, a sensação de que o nosso trabalho, do nosso esforço, que isso está sendo útil no mundo. Todos nós precisamos disso, isso é uma coisa universal para todo ser humano, para toda a mente humana, ela é estimulada por essa sensação de que estou fazendo algo diferente no mundo, isso é protetor. E quando a gente não consegue perceber isso, quando o nosso trabalho ele está muito longe dos objetivos, ou a gente não está vendo o que aquilo vai fazer de diferença, de fato, na vida de alguém, qual que é o objetivo daquilo tudo, isso é um fator que suga energia. Então esses pontos são pontos que roubam a nossa energia e a presença desses fatores ou a falta desses elementos, eles levam ao burnout. Mas alguns desses elementos a gente pode tentar ir controlando. Outros elementos a gente não vai conseguir controlar sempre, Estresse acontece, a vida é estressante. Estar vivo leva ao estresse e a gente não controla totalmente a presença desses ambientes ou não. Mas é interessante a gente entender que isso está associado ao burnout. Agora, o que a gente pode começar a mudar é tentar contrabalancear com elementos que recarregam a energia, como se fossem antídotos para o burnout. Então, o que é que comprovadamente melhora
essa nossa capacidade de enfrentamento do estresse e previne, gera uma proteção para a gente contra o burnout. Primeiro, é algo que os pesquisadores, eu gosto muito desse nome, que é chamado de descanso ativo. É importante nós termos horas de descanso no dia. Só que o que é bacana a gente entender? É legal a gente ter um momento de relaxamento, onde a gente está simplesmente descansando, não fazendo nada, vendo uma série, né, na Netflix, uma maratona de séries, né, deitado no sofá na cama. Em geral, esse tipo de descanso não está associado a uma recuperação da energia. Pessoas que ficam muito tempo simplesmente deitadas, né, sem fazer nada muito ativo, elas se sentem também cansadas quando elas voltam ao trabalho. Então, o descanso que mais recupera energia é esse descanso ativo, que é a gente descansar se envolvendo em uma atividade que seja mentalmente estimulante ou desafiadora e fisicamente estimulante também. O que seria um exemplo disso? Seriam jogos, né? Então, jogos esportivos ou mesmo jogos mentais, brincadeiras. Isso de fato tem um poder de recuperar energia muito legal. Ou atividades esportivas como corridas, a gente colocar em mini provas, né, de maratonas, para a gente ter um objetivo, ter um pequeno desafio que não tenha relação com o trabalho. Então jogos, brincadeiras, desafios e atividade física, esporte, isso tem a ver com esse descanso ativo. Em geral, as pessoas mais produtivas, né, que se conhecem, né, os grandes empresários, a maioria deles tem, digamos, hobbies muito ativos, né? Alguns escalam, outros correm maratonas, né? Então, a gente colocar numa atividade ativa nesse descanso, eu sei que às vezes é difícil porque o corpo às vezes está fisicamente muito cansado, mas isso é bacana. O segundo passo importante é nós termos um sono de qualidade. Eu sempre falo do sono, mas é muito importante nós entendermos que um sono, uma média de sono menor do que 7 horas por noite faz com que a nossa produtividade e o nosso rendimento caia dramaticamente. Então é importante que nós consigamos manter, é claro que isso é individual, mas uma média de 7 horas de sono à noite. Então o sono é uma coisa muito importante para que nós consigamos tanto desempenhar quanto temos energia para fazer esse descanso ativo. Então, a questão do descanso ativo, do sono, a alimentação. Então, uma alimentação com uma característica anti-inflamatória no cérebro é bacana. Seriam alimentos, nada muito de novidade assim, vou falar de um aspecto bem geral, tem algumas coisas específicas, mas um aspecto geral. Evitar alimentos com açúcar, evitar alimentos com gorduras trans, gorduras saturadas e privilegiar alimentos que contenham peixe, ômega 3, alimentos com grãos, com cereais, isso, né, uma dieta, digamos, um estilo mediterrâneo de dieta, tem vários tipos, esse estilo está associado a uma melhor saúde mental, uma melhor produtividade, e isso também pode ajudar a prevenir o burnout. E em última instância, que eu elenquei para vocês, é claro que tem outras coisas, seria a gente ter boas conexões sociais. Então nós termos momentos onde a gente pode ter uma conexão que não tem a ver com o trabalho, ou seja, uma conexão com a qual a gente não vai produzir nada, ela não leva nenhum objetivo, não é uma reunião de trabalho, a gente não tem o objetivo de vender nada, nem de chegar numa negociação, não, simplesmente um contato social sem esse objetivo profissional, isso também é um fator protetor. E é claro, né, só para fazer um apêndice, né, a gente sabe que técnicas de relaxamento e de mindfulness especificamente estão muito associadas a uma recuperação dessa energia e uma melhora tanto de produtividade quanto de saúde mental. Então eu coloquei um exemplo, né, e vai aparecer na tela de vocês, né, como se fossem duas tabelas aí. Uma tabela que seria o que suga a energia e outra tabela azul, o que recupera a energia. Um exemplo do dia a dia, né? Então, se a gente dorme cedo e dorme aí esse período de 7 horas, isso recupera energia. Se a gente faz uma técnica de relaxamento, uma técnica de meditação, nem que seja pouco tempo, poucos minutos, isso recupera. A gente ter uma alimentação com mais vegetais, menos açúcar, menos carboidratos simples, com mais carnes relacionadas a peixe, isso ajuda. A gente ter, por exemplo, pegar 15 minutos, né, do almoço para fazer uma caminhada, né, isso ajuda a gente a ter esse descanso ativo, fazendo uma atividade física. Isso são fatores que protegem. E tem os fatores estressores que a gente não controla, que vão acontecer. Então, de repente, uma discussão com um familiar, a gente não conseguiu dormir bem uma noite, estava acontecendo, enfim, um barulho aí perto de casa, que mora em São Paulo ou, enfim, grandes metrópoles
Petrópolis tem esse problema, né? É muito comum. Ou a pessoa teve um problema na casa, um vazamento, algo que ela tem que resolver, o filho dela ficou doente, né? O nosso filho aí, alguém da escola chamou, falou que ocorreu algum problema. Tudo isso são fatores que minam a nossa energia. Alguns desses fatores a gente consegue tentar remediar, outros não. A nossa vida ela traz isso, né? Vida sem estresse não é vida, digamos, uma apatia, né? O momento onde nós não teremos nenhum estresse na vida é quando nós estivermos mortos. Então, estar vivo, estar produzindo, vai gerar estresse. A ideia é que a gente possa tentar o máximo possível diminuir isso na nossa rotina e, quando a gente não conseguir controlar, lembrar de colocar fatores protetores, porque isso é tão importante quanto a parte da dedicação no trabalho. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu passei de uma forma muito geral o que poderia, né, ser implementado na prática, no dia a dia de vocês, mas se vocês estão suspeitando que vocês estejam com um quadro de burnout e se vocês estão com sintomas como aqueles que eu falei no primeiro vídeo, de ansiedade, irritabilidade, insônia, apatia, cansaço, falta de concentração, isolamento social, é importante sim procurar ajuda médica. Em alguns casos a gente vai ter que fazer uma intervenção mais específica para que a gente possa ir mudando esse ambiente, essa rotina. Mas eu queria que vocês ficassem com a mensagem dessa questão dos fatores protetores. Não focar em só aliviar estresse, mas focar em colocar esses elementos protetores e energizantes no dia a dia. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal. Se vocês querem receber conteúdos exclusivos, dicas, informações sobre neurociência, sobre parte de saúde mental, por favor, coloquem aqui, né, embaixo aqui do vídeo tem um link onde vocês podem colocar o e-mail de vocês, vocês vão recebendo esse conteúdo em primeira mão. E eu vou ficando por aqui, vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.